essa liberação desses hormônios e a gente sente isso fisicamente no corpo. Faz sentido o que eu tô falando? Sim. Só que a ameaça não é mais um leão. A ameaça, às vezes, é o seu irmão, o seu colega de quarto. É uma prova. E a gente tem essa hiperreação como se fosse antes. Então, a gente traz isso. Isso é um exemplo muito claro. E não adianta você pensar com a parte do seu córtex pré-frontal. Não está acontecendo nada agora. Está tudo bem comigo. Isso não resolve a sua aceleração, a sua ansiedade. Essa hiperativação do sistema nervoso simpático. E a gente vem no mundo, tá vivendo um mundo que exige coisas de vocês e vocês mesmos, a gente mesmo se exige. E aí poucas coisas são suficientes para alcançar esse limiar. O limiar para essa ansiedade está muito baixo. Quando a gente faz uma sessão de sound healing, a gente já vai fazer essa prática, a gente faz uma hiperativação do sistema nervoso parasimpático, que é o que os dois, não é que um é bom e nem o outro é ruim, os dois são importantes, só que a gente está muito no simpático e muito pouco no parasimpático, que é trazer presença, fazer as atividades devagar, comer devagar, andar devagar. Você vai em São Paulo, me dá até um negócio assim. E eu sempre falo comigo, eu estou calma, eu não estou com pressa. Você sai do metrô, a galera anda assim a 100 por hora, e aí de repente você está junto, porque por ressonância a gente acompanha aquilo ali. E aí a firmeza da presença, de você sair desse lugar de por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero isso? Isso vale para várias áreas da nossa vida. O tambor, ele traz essa questão de aterramento, quando a gente está muito avoado, presença. É possível fazer meditações muito gostosas. Aqui foi só um exemplo e ele está um pouquinho desafinado, ele não tá totalmente afinado, não. Mas foi só um exemplo para vocês sentirem que é um som mais sutil. Não dá vontade de você ir para a guerra naquele outro instrumento ali. Dá vontade de você fechar o olho, encostar, deitar. Lembra a questão de criança, lembra uma questão de cuidado, de receber. Então, trabalha também o chakra cardíaco. O tambor é chakra da base. É quando está te faltando essa força de ação, você sim está se preparando para fazer alguma coisa, que pode ser estudar. Pode ser várias outras coisas. E assim como esses instrumentos fazem isso, gente, a música que a gente escuta também é a mesma coisa. E aí dentro da PNL, que é a Programação Neurolinguística, que fala como é a forma do nosso diálogo interno, como eu vejo as coisas, analiso, interpreto e como que eu converso comigo mesmo. Fala sobre âncora. Por exemplo, o que é âncora? É algo que você vê, ouve ou sente que te remete a uma memória. Por exemplo, às vezes você sentiu um perfume e lembra do ex e ficou triste. Você estava normal, você sentiu um cheiro que te trouxe uma memória que não é legal. Ou você sente um cheiro de bolo de fubá, por exemplo, e lembra da sua avó, que é uma memória afetiva boa. É um cheiro. E ele te traz sensações e libera hormônios e você tem uma reação no corpo, que pode ser sentir saudade, sentir alegria, dar vontade de ligar para sua avó. Enfim, tem músicas que a gente coloca para dormir. Tem músicas que a gente coloca que dá vontade de dançar. Vamos passar para o próximo, senão eu não vou conseguir passar, porque eu falei que eu falo muito, gente. Vamos só para ver uma coisa. Aqui resumindo, falando que o Sound Healing ou terapia do som é uma prática que utiliza frequências sonoras e vibrações intencionais para promover equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Aqui poderia ser espiritual ou energético, porque trabalha no nível mais sutil energético. Assim como um instrumento precisa estar afinado para produzir harmonia, o corpo humano também vibra em diferentes frequências. Quando há desequilíbrio, como estresse, ansiedade, doenças, a nossa afinação interna se altera. E o som atua como um reafinador natural. O objetivo do Sound Healing é restaurar a harmonia vibracional por meio de uma escuta profunda e da ressonância, criando um estado de relaxamento que favorece os processos naturais de autocura. Vocês viram que eu falei Sound Healing como terapia do som? A tradução de Sound Healing, healing significa cura. Seria cura através do som. A gente cuida desse termo, cura. Um momento ou outro, talvez eu fale isso, sobre essa palavra cura, mas normalmente é uma autocura. A gente promove um estado de relaxamento, de presença, de tranquilidade, que o próprio corpo da pessoa consegue se autocurar. A gente não promete cura para as pessoas. A gente não fala, por exemplo, eu já vi muitas vezes, o que é reiki? A definição de reiki.
Reiki é a cura através da imposição de mãos. Não existe cura, gente. A gente não promete cura. Inclusive, é crime pela Constituição brasileira, que é considerado crime de curandeirismo. A gente ofereceu, vender isso como essa palavra, cura. Então, a gente favorece os processos naturais do corpo se autocurar. E aí, falando sobre ressonância. Alguém sabe? Sem ser o professor Ricardo, eu quero te ouvir também, mas eu quero que as pessoas também falem. Quem sabe o que é ressonância? Pode ser qualquer coisa, pode falar o que vocês sentirem aí. Não precisa saber a definição do dicionário. Não? Vai, gente. Pode falar. Fala, então Neiva. Fala você. Fala, Neiva. Exatamente, é essa interferência. Aí teve um momento que eu falei, isso ressoa com vocês? Isso. Ressoar é essa... Eu vou dar um exemplo, ao invés de falar, mas para vocês ouvirem um pouquinho. Consegue ouvir? Como se a gente pudesse ver as ondas. E aí observa se tem interferência quando eu toco um outro. Tem interferência ou não? Eles se juntam, né? Como ondas. Quem estudou física visualiza as parece ondas. Que se somam. Isso é uma ressonância mais alta, certo? Nossa, que legal. Tá aqui até agora. Se eu tirar, vocês escutam ainda. Essa é uma ressonância um pouco menor. A ressonância, ela fala sobre a capacidade de, quando a gente está dentro de um sistema, quando existe um sistema, de algo dentro do sistema interferir no outro. E aí, eu vou dar um exemplo e a gente vai ver um vídeo rapidinho. Por ressonância, quando, por exemplo, o Detran programa os semáforos, aí eu vou dar um exemplo de Ribeirão, porque eu acho que aqui em Uberaba é o contrário, que tem onda vermelha. Lá em Ribeirão Preto, se você andar na via principal, nas vias principais a 50 por hora, tem um negócio que chama onda verde, que os semáforos eles são programados para estarem abertos quando você passa. Aqui em Uberaba, você sai de um, o próximo fecha, é o contrário. Mas por ressonância, a tendência é que o sistema dos semáforos entrem em consonância e eles se alinhem. Então, mesmo eles colocando um abre, depois o outro abre, depois o outro abre, então você consegue passar ali a 50 por hora, de tempos em tempos, todos vão abrir ao mesmo tempo e todos vão fechar ao mesmo tempo. Isso é a questão da ressonância. Um outro exemplo é se a gente pudesse colocar aqui numa parede vários daqueles relógios de tic-tac antigos, sabe, de ponteiro? Sim. Diferentes, com tempos diferentes. E a gente deixa no mesmo sistema que a parede. A tendência é que, por ressonância, por eles estarem no mesmo sistema, eles vão se alinhar e ficar no mesmo tocando na mesma frequência. Você coloca o vídeo para mim, por favor? É a mesma coisa aquelas bolinhas, quando você mexe, elas vão... Sim, uma interfere na outra. Isso, e depois elas voltam para o mesmo... É a ressonância, né? Isso. Entrainment. Se der para aumentar, mas eu acho que dá para ver assim. Entrainment é ressonância. E aqui ele fala que tem 5 metrônomo. Metrônomo normalmente é um instrumento que ele é usado para medir o ritmo. O baterista usa ele para estudar no início, para ele gravar. Cada um está num ritmo diferente, não tá? Que legal. Olha o segundo aqui, de cá para lá, o segundo está super desconexo. Os 3 de lá começaram diferentes, mas eles já estão juntos. Normalmente, ele fala que normalmente demora 1 minuto para eles entrarem em ressonância, que é entrainment. E agora todos estão iguais. O sistema aqui, no caso, é essa base que eles estão sobre a mesma base, sobre essa mesma superfície.
Vocês estão vendo que é o mesmo som, a mesma frequência, que é mensurável também, poderia falar, sei lá, 80 Legal. BPM, 80 batidas por minuto, ou 80 Hz. E está falando que existe desde de escalas subatômicas até as grandezas do universo. E aí olha o que ele vai fazer agora. Que é a ressonância ela é uma tendência que existe como ordem na natureza. Olha o que ele vai fazer. Estava totalmente desconexo. E voltou. Já voltou. Não, praticamente. Agora voltou. Fantástico. E aí é possível, com esses sons e com a frequência que a gente toca esses sons, inclusive o tambor, a gente sintonizar o nosso cérebro como essa forma de ressonância. Um outro exemplo disso, de ressonância, somos nós, enquanto pessoas dentro de cada sistema. Você dentro da casa onde você mora, dentro da sua família com seus pais, dentro da sua família com seu marido ou esposa e seus filhos. Você, dentro do sistema do seu trabalho, normalmente, vocês viram como quando ele mexeu só o do meio, não foi mais rápido para ele sincronizar? Vocês acham que o meio interfere? Demais. Ou não? Tipo, não, eu sou a... Como fala? Você já deu um bom exemplo, né? Você falou que estava em São Paulo, no metrô, e você estava querendo ficar calma, mas você não consegue. Quando vê, você tá andando na mesma velocidade, Exatamente. correndo, igual eles, pra quê? Você entra nesse... E aí entra em ressonância com aquela correria. Eu gosto de ir em São Paulo, fazer o que eu tenho que fazer e voltar para cá. Eu não dou conta, não entendo, assim. Respeito, mas não entendo o que é enfim, essa questão de excesso dessa correria toda. Mas essa presença de falar, respirar fundo e falar, eu não estou com pressa, eu não preciso andar assim. E aí a cabeça acelera junto. Lá no final ele estava falando que os sons, eles sincronizam também as batidas do nosso coração e a frequência do nosso cérebro, frequência cerebral. Pode ir? Pode ir? Tá, aqui só falar rapidinho. Esse próximo mesmo? Isso. Ou volta? Não, tá aí. O corpo como instrumento vibracional. O nosso corpo ele é composto majoritariamente por água, que é um excelente condutor de vibração. Quando exposto ao som, cada célula responde, quando exposta ao som, cada célula responde em frequência, como se dançasse em sintonia com a onda sonora. Esse fenômeno é chamado de ressonância, quando um corpo vibra em resposta à vibração de outro. Isso é uma das possibilidades da gente definir o que é ressonância. A frequência é a velocidade com que uma onda vibra. Vocês perceberam aqui? Aqui tem uma frequência. E aí, de acordo com o tamanho da tigela, é outra frequência. Percebe que é mais rápido? E também é mais agudo? Frequência mais grave, ela é mais lenta. Frequência mais... aguda, ela é mais rápida. Esse aqui a gente quase não escuta, porque é muito rápido. Fantástico. A ressonância é quando duas frequências se alinham, gerando harmonia. Não só, pode gerar desarmonia também. Pode se alinhar na desarmonia, na verdade. E a coerência cardíaca, que a gente trabalha muito dentro do Sound Healing, ela é um estado fisiológico de equilíbrio entre o coração, a respiração e o cérebro, que é facilmente induzido por sons rítmicos e a respiração consciente. Em coerência, o corpo entra em sincronia, reduzindo o estresse e ampliando a sensação de bem-estar. Tem um exemplo também de exercício que eu fiz, acho que eu estava na 6ª série, que eu não entendia nada disso, também nem entendi por que aconteceu. Cada pessoa colocava a mão no coração e sentia a batida do coração. Então, se ele está batendo assim, eu andava assim na sala. Dentro da batida do coração, batendo os pés junto. E a gente começou a andar em círculo. Antes estava um som louco. E assim como no experimento do metrônomo, em alguns minutos a gente conseguiu entrar em ressonância. O coração de todo mundo estava batendo devagar, igual. Legal. No começo tinha uns mais lentos, os outros estavam mais rápidos, no final se alinhou. Pode passar mesmo, por favor. Se você quiser botar colocar no modo apresentação, né?
Isso aqui, gente, dá para falar 15 dias disso, direto. Então, assim, é uma breve explicação da neurociências. O som atua diretamente no sistema nervoso autônomo, responsável pelas respostas de relaxamento ou alerta. Sons suaves, ritmados e harmônicos estimulam o nervo vago, ativando o sistema nervoso parasimpático, que é o responsável por relaxar, digerir e restaurar. Esse processo reduz a produção de cortisol, que é chamado de hormônio do estresse, não é só, tá? Hoje a gente resume a ação do cortisol como se fosse só o hormônio do estresse, mas ele é um hormônio necessário, senão o corpo não produziria. É que a gente tem vivido um dia a dia que ele só está produzindo isso, ele está com excesso de cortisol. Aumenta a liberação de dopamina, no caso do sound healing, esses sons ritmados. Reduz a produção do cortisol, aumenta a liberação de dopamina e serotonina, que são neurotransmissores ligados ao prazer e à calma. Além de outros, endorfina, óxido nítrico, melatonina, ele reorganiza a liberação hormonal que às vezes falta para a gente sentir prazer no dia a dia, na comida, na caminhada, sei lá, tá exposto ao sol. A gente não para prestar atenção e a gente não sente o efeito disso hormonalmente no nosso corpo. Tudo, a sensação de prazer, de pressa, de ansiedade, de calma, de felicidade, tudo está relacionado com o hormônio. Por isso, experiências sonoras profundas podem gerar estados de meditação, expansão de consciência e alívio emocional, mesmo sem uso de palavras, porque o som conduz, de acordo com a intenção que cada um quer. Em um determinado momento, eu precisava de ter ação na minha vida, porque eu estava com muita ideia e pouca energia para agir. Aí eu fui fazer a sessão de sound healing com esse meu amigo em Berlândia, e expus para ele que era essa a intenção. Ele usou muito gongo, muitos sons agudos e muito tambor. E no final da sessão, gente, de verdade, dá vontade de se levantar e dominar o mundo, sabe? É muito legal. Quando a intenção é essa, porque às vezes a intenção da pessoa é só acalmar. Certo. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe para vocês uma experiência da água que o Dr. Masaru Emoto, que é um japonês, ele fez há muitos anos atrás. Alguém conhece? Alguém já viu? Acho que nós já até falamos aqui, mas o pessoal já ouviu. Tá. Mas pode. Nesse experimento da água, o que ele fez? Ele usou tanto a vibração de palavras escritas, quanto som falado, quanto música. E aí ele pegou potes de água diferentes e colocou, por exemplo, a Sinfonia de Mozart para aquela água. E depois ele pegou uma gotinha daquela água, congelou e viu no microscópio essa imagem, a primeira imagem. Todo mundo sabe que a imagem, o H2O, a forma da água, ela é uma forma hexaédrica que fala, né? É o quê? Hexaédrico, 6 lados. É hexaédrico. Hexaédrico? É um hexaédrico. Então, todos eles que estão minimamente em harmonia são hexaédricos. Só que olha que bonito que é. Diferença, né? A Sinfonia de Mozart. Oi? Mas diferenças de geometria, Sim. né? Estética. Mas todos são harmônicos e bonitos. Aí tem, por exemplo, paz. Eu não sei qual que eu acho mais bonito. Eu acho todos esses que são positivos eu acho bonito. Amor, quando você fala thank you, obrigado ou gratidão. Olha que bonito que é. A música Imagine, do John Lennon, que ela tem uma letra muito bonita. A palavra amor, olha que lindo lá em cima. Lá em cima, à direita, lá do lado direito em cima, o rio Fujiwara, é um Tietê, assim, é uma água muito suja, muito poluída lá no Japão. Antes de uma oração em cima, embaixo a mesma água, depois de uma oração. Isso é a conformação da molécula de água, certo? E aqui embaixo, aí o Kyu falando para a água, eu vou te matar, olha como ficou. É a mesma água, gente, tudo é água. Exposta à vibração de palavras e vibração de música. E aí eu pergunto, será que faz diferença a música que a gente escuta? Totalmente. E aí uma pergunta assim, não é uma crítica. Talvez seja. Para quem gosta de funk, vocês prestam atenção na música, na letra? Eu adoro dançar. Quando começa a tocar o batidão do funk, o meu corpo começa a dançar naturalmente, mas eu não gosto das letras. Eu já vi funk, teve um casamento de uma amiga minha que é evangélica e assim, era muito legal, porque tocou funk com letras evangélicas, assim. Foi muito legal, porque eu gosto de dançar funk, mas eu não suporto ouvir as letras, assim. E não é uma coisa que
às vezes a gente não para pra pensar. Assim como muita letra em inglês, que eu adoro de música internacional, quando eu vou ouvir, eu falo, putz, não vai dar. não vai dar pra continuar escutando isso aqui, porque isso ressoa com o nosso corpo, gente. Querendo ou não, sabendo inglês ou não, prestando atenção na letra ou não. E aí, por que será que tanta gente escuta esse tipo de música e não escuta quase ninguém escuta uma sinfonia de Mozart? Hoje em dia, principalmente vocês que são mais novos, ai, que chato isso. Eu gosto. Será que é interesse de quem que a gente tem essa mentalidade manipulável e que escuta sem pensar o que está escutando ou sem sentir?